Olá, vocês vão assistir agora um vídeo sobre amostragem. Ao longo do tempo, notamos que vários engenheiros técnicos e geólogos se formam e não têm a mínima noção do que é amostragem. A amostragem é muito importante e deveria ser uma das disciplinas de engenharia de minas, geologia e cursos técnicos de mineração. Gostaríamos de salientar que uma boa amostragem pode aumentar em até 30% a produtividade de uma usina de beneficiamento, garantindo assim o melhor desempenho de todos os equipamentos do processo. A ideia da Engendrar é dar a vocês, estudantes, uma noção básica de amostragem e seus equipamentos. Amostradores são equipamentos diferentes dos outros, pois eles podem estar funcionando bem mecanicamente, mas coletando amostras contaminadas ou não representativas. A Engendrar é fabricante de amostradores automáticos e possui uma longa experiência em amostragem e queremos, ao final deste vídeo, que vocês saiam pelo menos com uma noção do que poderão encontrar no mercado quando se formarem. E além disso, no futuro, se tornarem, tenho certeza, nossos clientes. Muito obrigado. Olá, tudo bem? Sou Mineralino, sou especialista em equipamentos para amostragem automática. Apresentarei a vocês um curso de amostragem, bem como os principais equipamentos utilizados no processo. Praticamente a amostragem começou em 1953 com as teorias de Matheron e Pierre G., o qual apresentou o que chamamos de TOS. TOS significa Theory of Sampling, traduzidos do inglês, Teoria de Amostragem. Conforme Dominique François Bourgasson, um dos maiores especialistas no assunto, para se obter uma boa amostragem devemos fazer inicialmente 3 perguntas. Primeira, por que a amostragem é tão importante? Segunda, como as amostras devem ser coletadas? E terceira, qual a quantidade de amostra que devemos coletar? Bom, primeiro, uma boa amostragem pode aumentar em até 30% a produtividade de uma usina de beneficiamento. Em segundo lugar, as amostras devem ser coletadas de tal forma que todas as partículas tenham a mesma probabilidade de serem amostradas dentro de uma precisão pré-determinada. E por último, a quantidade de amostra a ser coletada deve ser suficiente e representativa de tal forma que represente todo o lote. Veremos a seguir algumas definições importantes no que se refere à amostragem. A primeira delas é o lote, uma quantidade discreta e definida de minério cujas características de qualidade deseja-se determinar, ou seja, é o material no qual será amostrado. Outra definição importante é o de incremento. O incremento é uma quantidade de minério coletada em uma única operação de um dispositivo de amostragem. Uma amostra pode ter vários incrementos. Depois temos a amostra, que é uma quantidade relativamente pequena de minério coletada de um lote, de forma a ser representativa em termos de características de qualidade a serem determinadas. Em seguida, temos o termo amostra parcial. A amostra parcial é constituída de um número de incrementos menor do que o número requerido para a amostra global. Já a amostra global é constituída de todos os incrementos e é representativa de todas as características de qualidade de um lote. Outro tipo de amostra interessante é a amostra de ensaio. Trata-se da amostra preparada para satisfazer todas as condições específicas de um ensaio. Principais erros na amostragem. Os principais erros são: erro de operação, erro de segregação, erro de integração de incremento e, finalmente, o erro fundamental. Vejamos o primeiro erro. O erro de operação está ligado ao operador. Exemplo: falta de atenção, contaminação, fraude por parte da empresa que pode fraudar a amostra e entre outros. O erro de segregação ocorre quando a amostra é constituída por minerais com significativas diferenças de densidade. Ou seja, os minerais pesados tendem a separar-se dos menos densos.
Agora vejamos o erro de integração de incrementos. Este ocorre devido à coleta de incrementos em fluxos variáveis, ou seja, nem sempre onde estamos mostrando o fluxo é constante. Amostragem, conceito, aplicação e importância. Mas afinal, o que é amostragem? Para quem não sabe, a amostragem é uma sequência de operações com o objetivo de extrair pequenas porções de um material e então definir a propriedade de todo um lote, dentro dos limites aceitáveis de precisão. Onde nós usamos a amostragem na mineração? Vejamos um exemplo de obtenção do minério. Imaginemos uma montanha de onde retiramos o minério. Uma escavadeira alimenta um caminhão e este irá transportar o minério até uma usina. A usina transformará o minério em produto. Assim, os principais pontos de amostragem serão: primeiro, a alimentação da fábrica; segundo, o produto; e terceiro, o rejeito. Por que o rejeito é importante? Imagine vocês uma amostragem de minério de ouro. Se não tivermos uma boa amostragem no rejeito, poderemos estar descartando o ouro, o qual resultará em prejuízo para a mineradora. Então, para sabermos se temos ou não perda do material, a amostragem na alimentação deverá ser igual à amostragem do produto, mais a amostragem do rejeito. E como saber o que está acontecendo dentro da usina? Simples. Podemos usar vários equipamentos de amostragem. Imagine vocês o embarque de um navio com capacidade de 300 mil toneladas com um lote de minério com apenas 1% de umidade. Se a amostragem não for representativa e a taxa de umidade estiver além do permitido, ou seja, acima de 1%, estaríamos enviando no mínimo 3.000 toneladas de água a mais para o cliente. Para evitar esse tipo de erro, é de extrema importância o uso da amostragem. A amostragem, além de ser muito importante na alimentação, no rejeito e no produto da usina, ela também é importante no levantamento do tamanho de sua reserva. Vamos imaginar uma montanha. Imaginemos um veio de ouro passando em determinado local dessa montanha. Para determinar onde se encontra o veio de ouro, é necessário fazer vários pontos de amostragem. Dessa forma, pode-se descobrir o tamanho da reserva mineral da montanha. Se a amostragem for feita de forma errada, o veio de ouro poderá não ser descoberto. Mas, com uma amostragem significativa e representativa, a chance de encontrar o veio de ouro é altíssima. Bom, vejamos. Outro exemplo importante no uso da amostragem está no transporte do minério. O produto que é produzido em uma usina ou em uma mineradora geralmente é transportado em trens. Portanto, antes do embarque do trem, devemos ter uma amostragem. E também na chegada do minério em seu destino final, pois esse minério pode ter sofrido uma segregação. Logo, devemos fazer a amostragem na mina, na entrada da usina, no beneficiamento, na saída, no rejeito, antes e depois do transporte. Por isso, quanto mais pontos de amostragem tivermos, melhor será o controle da produção. Quanto melhor a amostragem, melhores serão os dados que iremos colher. Formas de amostragem. Quando falamos em amostragem, temos basicamente 3 formas de amostrar. A primeira é coletar parte do fluxo em parte do tempo. Este conceito é errado. A segunda forma é coletar parte do fluxo todo o tempo. Também é considerado um conceito errado. O correto é fazer a coleta de todo o fluxo em parte do tempo. Então, os amostradores devem atender ao princípio básico da amostragem, que é coletar todo o fluxo do material em parte do tempo. Principais tipos de amostradores automáticos. Amostrador linear. O melhor amostrador já provado é o chamado linear ou vai-vem, em inglês chamado cross-stream, corta-fluxo. Os amostradores automáticos tipo linear são usados na amostragem de sólidos granulados ou em polpas. Este é o único método absolutamente seguro para se extrair pequenas porções de um total de material, de tal forma que essas porções reflitam a propriedade do lote entre os limites aceitáveis de precisão. Esse amostrador é instalado na descarga das correias transportadoras. Ele cruza todo o fluxo e coleta todo o material passante na correia. Enquanto coleta o material, ele o descarrega simultaneamente.
a velocidade tem que ser constante durante todo o seu trajeto. Amostrador tipo Crossbelt. O amostrador linear é considerado o melhor, mas existem outros tipos de equipamentos, como por exemplo o tipo Crossbelt. Consiste basicamente em um cortador com movimento rotativo transversal que dividirá o material passante na correia e utilizará a própria inércia induzida durante o corte para retirá-lo para uma calha de descarga lateral. Esse amostrador é instalado em cima da correia, principalmente quando não há espaço suficiente para instalar o tipo vai e vem. Para não danificar a correia, existe um gap entre o cortador do amostrador e a correia. Para coletar o material de forma correta, é colocado um raspador para raspar todo o material fino da correia. O problema do crossbelt é que ao longo do tempo, o raspador, que geralmente é de material maleável e menos resistente, acaba se desgastando, e isso pode acarretar uma coleta ineficiente do material fino. A amostragem pode ser ineficiente caso haja desgaste do raspador. Neste caso, o raspador não consegue coletar o material fino, fazendo com que a amostragem deixe de ser representativa. Então, quando trabalhamos com material fino, o crossbelt funciona muito bem. Mas quando é usado para materiais muito grandes, ou seja, para materiais maiores que 20 mm, podem ocorrer vários erros, como por exemplo, erro de extração de incrementos e erro de delimitação de incrementos. Esse equipamento foi por algum tempo considerado muito ruim, mas depois de percebermos sua praticidade e devido ao seu baixo custo, muito menor que o vai e vem, a Engendrar vem a cada dia utilizando e modernizando este equipamento, para fazer com que assim esses tipos de erros não aconteçam. Amostrador Vezin. O amostrador tipo Vezin também é muito usado em amostragem de polpas. Não se deve usá-lo em tubulações pressurizadas. Vejamos o seu funcionamento. Ele é rotativo e coleta amostras ao passar sob um fluxo de material. É muito usado como amostrador secundário e terciário, sendo que geralmente os primários são linear e crossbelt. Sistemas de amostragem, precisão e dimensionamento. A amostragem é uma sequência de operações realizadas com o objetivo de se extrair pequenas porções de um total de material, de tal forma que essas porções reflitam a propriedade do lote dentro dos limites aceitáveis de precisão. Um sistema de amostragem automático é o único método absolutamente seguro para a extração dessas porções e pode ser composto por vários equipamentos. O resultado da amostragem é a amostra final, que é a soma de vários incrementos. A amostra final deve ter a mesma característica do material que está passando na correia que alimenta o amostrador. E como saber se a amostra final tem as mesmas características do material passante na correia? Através dos testes de vícios. Pois mecanicamente, o amostrador pode estar funcionando perfeitamente, mas pode estar contaminando a amostra. E essa diferença, material que passa na correia e o incremento coletado, deve estar dentro de um erro, ou limite, de mais ou menos 5%. Por que 5%? Para quem conhece estatística, na curva da distribuição normal, a precisão usada neste equipamento é exatamente a região que está nas extremidades do gráfico. Caso o erro seja maior que esse valor, teremos que recalcular e redimensionar o equipamento ou todo o sistema de amostragem. Uma informação muito importante para o dimensionamento de um sistema de amostragem é o cálculo da massa de incremento. A massa do incremento é obtida através da seguinte expressão formulada por Pierre G. Bom, alguns especialistas da área de amostragem conseguiram resumir a fórmula do cálculo da massa do incremento para uma expressão mais simples. Massa do incremento. Onde MI é igual massa do incremento em quilograma, Q é igual vazão em tonelada a hora, L é igual 3 vezes o topsize do material em metros, 3,6 é igual constante e V igual velocidade do cortador em metros por segundo. Vejamos. Depois de uma série de atualizações,
a massa do incremento foi resumida para a seguinte expressão. É interessante fazermos uma observação. Por que 3 vezes o topsize do material? PRG, na TOS, estabeleceu que a abertura do cortador, sendo 3 vezes o topsize do material, proporciona às partículas a mesma probabilidade de serem amostradas. A velocidade máxima do cortador foi definida por PRG como 0,6 metros por segundo. Caso a abertura do cortador seja mais do que 3 vezes o topsize do material, esta velocidade pode ser aumentada em até 1,5 metros por segundo. Exemplo. Num transportador de correia com vazão de 1.000 toneladas/hora e topsize de 50 milímetros, vamos calcular a massa mínima do incremento. Q igual a 1.000 toneladas/hora. L igual a 3 vezes 50 milímetros, que é igual a 3 vezes 0,05 metros. V igual a 0,6 metros por segundo. Cada incremento corresponde a 69,44 kg. Como a razão é de 1.000 toneladas/hora, e segundo a norma ISO 3082, a amostragem de minério de ferro, que diz que para um material com variação de qualidade grande é necessário 100 incrementos. Sendo que cada incremento corresponde a 69,44 kg, perfazendo um total de 6.944 kg de amostra final. Então, para um lote de 15.000 toneladas, teremos 100 incrementos e teremos 15 horas para amostrar todo o lote. Suponhamos que o laboratório irá coletar a amostra a cada 1 hora, ou seja, em 1 hora teremos 7 incrementos. Com isso, em 1 hora teremos 7 vezes 69,4, que equivale a 486 kg. Essa amostra deverá ser levada para o laboratório. Suponhamos que essa amostra seja muito grande e por isso seja necessária uma amostra secundária. Para isso será colocado um silo com uma correia alimentadora, que alimentará outro amostrador linear. Será perguntado ao cliente se a amostragem será base-massa ou base-tempo. Diferença entre amostragem base-massa e base-tempo. Amostragem base-massa. Amostragem feita através da coleta de incrementos em iguais intervalos de massa, sendo as massas dos incrementos o mais uniforme possível. Ou seja, uma balança será colocada antes do amostrador e enviará um sinal para o amostrador efetuar o corte em iguais intervalos de massa. Os incrementos devem ter a mesma massa. O coeficiente de variação de massa não deve ser maior que 20%. Amostragem base-tempo. Os incrementos são coletados em iguais intervalos de tempo. Voltando ao nosso exemplo, se o cliente tivesse definido que a amostragem seria a base-massa, deveríamos colocar uma balança anterior ao amostrador. E definiríamos que a cada 150 toneladas, a balança mandaria um sinal para o amostrador executar um corte. Com isso, teríamos as 15.000 toneladas sendo amostradas. Se o cliente tivesse definido que a amostragem seria base-tempo, levaríamos 15 horas para amostrar todo o lote. Considerando que precisaremos de 100 cortes para todo o lote, 100 cortes dividido por 15 horas, temos 7 cortes por hora, ou seja, um corte a cada 8,5 minutos. Qual o melhor tipo de amostragem? Base-massa ou base-tempo? A aplicação da amostragem utilizando o sistema base-massa ou base-tempo será a escolha do cliente. Caso este tenha disponibilidade de uma balança, poderá utilizar a amostragem base-massa, caso contrário, base-tempo. Com isso, podemos perceber que tanto a amostragem base-massa quanto a base-tempo são totalmente significativas e fornecem a mesma precisão de amostragem. A Engendrar tem a preferência da amostra feita com base-tempo, por não haver a necessidade da instalação de uma balança de precisão. Quando for utilizado a amostragem base-massa, o amostrador secundário dará 4 cortes para cada corte primário. E para a amostragem base-tempo, o amostrador secundário deverá efetuar 5 cortes para cada corte primário. Continuando o exemplo anterior,
Para um material de 69,4 kg, teremos que descarregá-lo em 20 segundos. Então, a massa do incremento secundário será 0,87 kg é a massa do incremento secundário por corte. Como o amostrador dará 5 cortes para cada corte do primário, a massa da amostra é dada por 0,87 vezes 5, que é igual a 4,34 kg. Ou seja, para cada corte primário, o amostrador secundário coletará uma massa de 4,34 kg. Como serão dados 7 cortes primários, deveremos multiplicar a massa encontrada por 7. Logo, 4,34 vezes 7 é igual a 30,4 kg por hora. Essa será a amostra para o laboratório. Suponhamos que o pessoal do laboratório, ao invés de coletar toda hora, decida coletar a amostra no final de todo o lote. Ou seja, para um lote de 15.000 toneladas, iremos coletar um total de 456 kg de amostra. Isso corresponderá a 0,003%. Esta quantidade deve ser representativa de todo o lote. Divisor rotativo de amostras. Mas 456 kg de amostra é muito material. O que podemos fazer para reduzir esse material? Podemos inserir nesse sistema um divisor rotativo de amostra, DRA, ou seja, dividir em várias partes iguais. No DRA, a amostra é subdividida em canecas de 15 kg. A escolha da caneca deverá ser feita de forma aleatória. Não pode marcar a caneca ou fazer qualquer tipo de identificação, pois cada caneca deve ter a mesma probabilidade de ser escolhida. Suponhamos, por exemplo, que o laboratório escolha 4 canecas. A escolha deverá ser feita em pares equidistantes a 180 graus ou diametralmente opostas. E essas 4 canecas representarão todo o lote. Veja um divisor DRA sem tampa. Repare que a escolha da caneca deve ser conforme a figura em destaque.